Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria de ter vocês aqui conosco. Eu me chamo Lara, sou aluna do 8º semestre do curso de Engenharia de Minas e bolsista do PET. E é um enorme prazer poder contribuir com esse evento maravilhoso organizado pelo PET, em parceria com o CREA Júnior e o PAIP. E hoje iniciaremos nossa aula 2 e espero muito que estejam gostando da Semana do Excel e principalmente que possamos de fato, agregar conhecimento na vida acadêmica de vocês como na pessoal. Então, nossa aula 2 abordaremos a implementação das funções. Assim, gente, como sabemos, o Excel ele é uma ferramenta de produtividade. Ou seja, já diz tudo, né? Vai agregar de forma simples uma infinidade de tarefas, como cálculo simples ou complexo, criação de lista de dados, elaboração de relatórios, gráficos sofisticados, entre outros. Então, o nosso intuito nessa aula é passar para vocês alguns comandos básicos, esclarecer todas as dúvidas e, com certeza, vai facilitar o cotidiano de vocês. E, claro, aquele certificado maroto para vocês conseguirem uma vaguinha no estágio, que a gente sabe que é real e é muito útil o uso do Excel, principalmente em grandes empresas. Então, resumidamente, as funções vai nos ajudar a dar a possibilidade de melhor interpretar os nossos dados. Bom, pessoal, então, com isso, vamos iniciar a nossa aula de funções. De antemão, quero dizer que qualquer dúvida, se assistiu a aula, tentou fazer, não conseguiu, pode perguntar, colocar lá na sala de aula, ou falar no privado. Enfim, não fiquem com dúvida, podem tirar, fiquem à vontade. Aqui eu preparei, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem. Aqui eu preparei algumas coisinhas, alguns exemplos para a gente ir fazendo os comandos junto e a partir daí vocês verem como é que funciona. Inicialmente, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que é a diferença da fórmula e da função. Bom, a fórmula, ela utiliza os operadores matemáticos que são disponíveis no software, né? Que no caso é adição, subtração, multiplicação, etc. Esses vocês conhecem. E já as funções são espécies de fórmula pré-definidas na ferramenta, como soma, soma-se, média, máximo, mínimo, vocês vão ver mais adiante. Então, com isso, os comandos iniciais que eu botei aqui, sugeri para vocês, antes de colocar qualquer função que seja no Excel, deve-se digitar o sinal de igual antes. Ou seja, eu vou chamar um comando. Então, boto o sinal antes, por exemplo, soma, tá aqui. Soma produtos, soma-se, soma sequência, enfim, tem várias funções. E a segunda é que para selecionar a função, basta dar 2 cliques ou apertar no tab, no caso no teclado, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e quero soma. E às vezes a gente tem mania, né, de qualquer coisa que a gente quer que entre o comando, a gente apertar Enter. Só que se eu apertar Enter aqui no Excel, ele vai dar como erro, ó. Tá vendo? Foi um erro. Então, ou a gente aperta 2 cliques e aí, ó, ele já vai chamar, ou então o tab no teclado. Tudo bem até aqui? Pronto. Visto esses exemplos básicos, digamos esses comandos iniciais, vamos falar um pouco de sequência, porque a sequência facilita muito associada à função ou qualquer outro complemento. Vamos aqui. Uma sequência de números. Quando você vai preencher, por exemplo, uma tabela e precisa fazer de 1 a 10, de 1 a 1000, enfim, infinitamente. A gente pode fazer assim, né? Manual. Só que, se você fizer isso, manual de 1 até 10, é super tranquilo. Mas vai fazer... Você está em uma empresa e precisa preencher alguma planilha
com números super elevados. Aí como é que você vai fazer? Você vai fazer manual. Então, o Excel tem esse comando de você selecionar aqui e só puxar para baixo e ele vai preencher automaticamente. No caso, se eu quero botar todas essas linhas de 9 aqui a 18 preencher com o numeral 1. Então, eu vou apagar e selecionar o número 1 aqui, no caso a linha, a coluna, e só fazer a sequência puxando para baixo. No caso, explicando novamente, se você quer fazer com a sequência de 1 até 10, você escreve mais ou menos uns 2 números a 3 para ele entender que você não quer apenas repetir um número, quer repetir a sequência, né, numérica. Então, é só fazer isso. Digamos de números pares, do mesmo jeito, seja números pares, seja números ímpares. Só puxar. Dia da semana, da mesma forma. Aí, você vai lá testar, né, os dias da semana, fazendo um cronograma, alguma coisa do tipo. Aí você bota segunda, terça. E aí você vai puxar. Aí diz, Lara, não deu certo, tá só repetindo. Mas é porque o Excel, ele não reconhece essa abreviação. Ou você faz segunda dessa forma abreviado, ou então você bota segunda-feira, terça-feira. E aí puxa para baixo. E aí ele dá a sequência certinho. Ou seja, ou você bota a semana inteira, ou então você escreve o nome todo, né? Ou então abreviado dessa forma, que aí ele reconhece. Meses do ano, da mesma forma como eu falei, como também datas. É isso? Agora, se você, no caso, vocês viram que eu selecionei as duas e arrastei, né? Mas no caso, se eu selecionar só essa e arrastar, também dará certo, tá vendo? Mas, por exemplo, se eu botar só uma, aqui, como eu fiz com o número 1, ele vai repetir aqui também, ó, as sequências de datas. Entenderam? Tranquilo até aqui? Qualquer coisa pergunta, hein? Pronto, pessoal. Vista a parte de sequência, a gente vai ver um pouquinho da função soma e dos operadores subtração, multiplicação e divisão. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo para demonstrar para vocês de como a gente pode estar trabalhando com essa função e esses operadores. Aqui ele apresentou uma tabela de preços. Vou aproximar um pouquinho mais. Uma tabela de preços com a porcentagem de lucro e o valor do dólar. Aqui, como vocês podem ver, se eu selecionar, aqui vai aparecer no formato porcentagem. Ele automaticamente, ele já faz se eu botar o sinal da porcentagem. Ó, digitei o sinal da porcentagem, ele automaticamente muda só. E aqui já é o valor do dólar, 3,54. Aqui também eu posso botar o símbolo, simplificando, dizendo que é o dólar, né? Aí fica opcional. E aqui ele diz o produto, o estoque, o custo, a venda, o total, e do mesmo sentido relacionado ao real, e aqui a parte do dólar. E aqui logo abaixo tem as formas que ele quer. Por exemplo, o total, no caso do real, ele quer a venda vezes a quantidade de estoque. E assim por diante. A cada tabelinha que a gente vai preencher, ele diz a fórmula do que ele quer. Por exemplo,
aqui o total vai ser a venda vezes a quantidade em estoque. Então, a gente fazendo aqui. A primeira coisa que a gente faz, no caso, é botar o igual. Após botar o igual, a gente vai selecionar a venda, que no caso é esse. Na multiplicação, vamos lá, o que a gente vai usar? Vamos usar o asterisco para dizer que é uma multiplicação. E aqui vocês podem ver que ele já ficou azul. Isso ajuda muito, porque você está vendo que está selecionando. E aí a quantidade de estoque. Aqui, tá vendo que ficou vermelho? Então, após isso, é só você dar o Enter. Dado o Enter, ele fez a multiplicação. Se eu selecionar 2 vezes, ele vai mostrar que está multiplicando a venda vezes estoque. Vocês estão vendo? Então, é isso. Após isso, será que eu preciso fazer de todas elas um por um? Não. Como a gente viu na sequência, eu disse que a sequência ajudava muito relacionada às funções, operadores, tudo enquanto. É de muita ajuda. Então, você vai selecionar e após isso, ó, só arrastar a fórmula, que ele vai fazer automaticamente. Então, aqui, ó, se você dá 2 cliques, ele vai aparecer que tá pegando a venda vezes o estoque. Todos vão aparecer. Entenderam? Então, para a multiplicação, eu vou usar o asterisco. Vamos preenchendo aqui para vocês lembrarem. Pronto. Aí aqui o custo, no caso do dólar, ele quer o custo em real, aqui, dividido pelo valor do dia, pelo valor do dólar do dia, que é 3,54. Então, como é que a gente vai fazer? O igual, vou chamar, dizer que é uma fórmula, uma função, é o custo em real, selecionar, dividido, como é o símbolo do dividido? É a barrinha. Coloco a barrinha e seleciono aqui o valor do dólar. E Enter, tá aqui. E aí vocês se perguntam aqui esses montes de casa, como é que eu faço para alterar, botar em 2 ou 3. E aqui é só vir aqui, ó, aumentando, diminuindo. Vamos deixar 3 ou 2, pode ser 2. Então aqui, o mesmo procedimento, eu vou arrastar. Mas aí a gente arrastou e deu errado. E a gente se pergunta por que é que deu errado. Se eu dar 2 cliques na tela, vocês estão vendo que aqui ele vai para baixo, ó. Porque aqui você está dizendo que quer uma sequência. Então, a partir disso, ele vai descendo. Mas o valor do dólar é um valor fixo. Vocês sabem como é que faz? Vamos aprender agora, se não souber. Eu vou pegar aqui a fórmula, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aqui a fórmula nesse quadradinho. E vou colocar um cifrão. Tanto antes como depois aqui do C. No caso, a coluna. Vou dar Enter. Pronto. Aí agora a gente vai arrastar para ver se deu certo. Pronto, tá vendo? Agora deu certo. Ó. Se eu dar clique, todos vão estar aqui no valor do dólar. Entenderam? Então, aqui a gente vai botar a divisão, que vai ser a barra, o uso da barra. Fixar um valor, cifrão, e assim por diante. Pronto, agora partindo-se para a venda, o que é que ele diz na fórmula? A venda vai ser o custo em dólar multiplicado por 1 mais a porcentagem de lucro. Como é que a gente vai fazer? Vamos chamar a função, botando o sinal de igual, selecionar o custo, não esquecendo do parênteses, multiplicado
asterisco, né? Vamos abrir outro parênteses. Por 1 mais a porcentagem de lucro. A porcentagem de lucro está logo aqui, ó, 12,50. Então, a gente vai fechar e não esquecendo do cifrão, pois a porcentagem de lucro, ele é um valor fixo. Fechando os parênteses, tudo organizadinho, vou dar Enter. 0,16. Após isso, o que é que eu faço? Arrasto para a fórmula se repetir. Então, quando a gente clica, ó, vai dar exatamente o que a gente quer. Pronto. E o total, o que é que ele vai usar? O total em dólar vai ser a venda em dólar vezes a quantidade de estoque logo aqui. Então, sinal de igual é a venda em dólar vezes asterisco o estoque. Diminuir nas casas decimais. Após isso, só. E aí, vamos verificar. Tá vendo? A cada um, ele pega o valor abaixo. E agora, por fim, os totais. O que é que ele diz? Somar os totais de todas as colunas. Todas as colunas. Então, vou chamar a função soma. 2 cliques. E como é que eu vou fazer? Ó. Fecha parênteses. Enter. Exatamente o valor. Então, será que eu tenho que fazer isso em todas essas? Não, eu simplesmente faço o quê? Arrasto para o lado. Olha aí como foi fácil. E aqui, essas casas decimais, é só a gente selecionar e diminuir aqui, como eu já tinha falado. Então, ó, se a gente clicar, cada uma, ele vai mostrar a soma que foi feita. É genial, isso facilita demais, gente, demais mesmo. Muito, muito, muito. Então, após isso, a gente concluiu. Ah, só uma coisa que eu queria lembrar para vocês, ó. Quando a gente soma, quando a gente vai usar a função soma, por exemplo, digamos que eu quero somar apenas 2 números. Vamos somar o 24G, que é o 500, mais o G28, que vai ser, no caso, a régua e a borracha. Então, o que é que eu vou fazer? Seleciono aqui o 500, no caso, a borracha, e eu vou botar um ponto e uma vírgula. E depois selecionar esse. Então, aqui eu estou dizendo ao comando que eu só quero que some o 500 mais os 200, que é o da lapiseira. Vai dar 700. Mas, se eu quero fazer de uma célula a outra, como é que eu vou fazer? Ó, vou botar, digamos, o G21, no caso G24, aqui, né? G24. E um ponto, 2 pontos. Quando eu estou colocando 2 pontos, eu quero dizer que é da G24 até a G31. Tá vendo? Então, tem essa diferença. Eu vou até colocar aqui para vocês. Na soma, quando eu uso ponto e vírgula, vai... Isso aí. Na soma, aqui vai somar 2 números. E quando eu usar 2 pontos, vai de uma célula
até a outra. E aí, pessoal, entenderam? Gostaram do exemplo? Qualquer dúvida, falem. E agora, não menos importante, vamos aprender as funções essenciais de tempo. O hoje, o agora, o ano, o mês, dia da semana, dia abreviado. Então, vamos lá. O hoje e o agora são bem simples, já são funções prontas. Ou seja, vou botar o igual, que eu vou chamar uma função, como já tinha falado. Botar o hoje, dar 2 cliques ou apertar o Tab, fecha parênteses, Enter. E aí ele dá exatamente a data do hoje. O agora, o igual, digita agora, Tab ou 2 cliques, fecha parênteses. Aqui ele dá a data, a hora e os minutos. Agora, gente, se referindo ao ano, o mês e o dia, eles vão retornar os valores do ano, mês e dia segundo as fórmulas. Por exemplo, vamos lá ver a do ano. Eu vou botar o igual, vou botar o ano e botar a função hoje. Tab, fecha, dá Enter. Aí ele deu o ano 2021, tá certo. Como eu já tenho a função hoje, eu posso fazer como? Por exemplo, a do mês, mesmo sentido. Mês, tab. E ao invés de eu digitar a função novamente hoje, como eu já tenho aqui, ó, é só acrescentar e dar Enter. Mês 11. Entendeu? Do dia da mesma forma. Ou eu aperto hoje, ou então eu digito a outra função, no caso, dia. Aqui, a função hoje, fecha parênteses, Enter. Ou então, eu simplesmente aperto aqui, fecha parênteses e dia 9. E agora, o dia da semana, o dia abreviado e o dia do mês. É um pouquinho diferente. A gente vai selecionar a função texto, tab, e vai selecionar a célula que tem o hoje. Porque eu não sei se vocês estão vendo, mas o texto a gente vai ter que incrementar o valor e como a gente quer o formato do texto. O valor vai ser justamente o hoje. Ponto e vírgula, como ele já está se referindo, e como vai ser o formato do texto. Dia da semana, a gente coloca 4D. Vocês vão entender agora. Pronto, dia da semana, terça-feira. Agora vamos ver o dia abreviado. Do mesmo modo, coloco o texto, a função texto, e aí ele vai pedir o valor e o formato do texto. O valor vai ser o hoje, ponto e vírgula, e como é o formato do dia abreviado? Vocês sabem? Vamos ver agora, quem não souber. Vai ser justamente 3D. Dia abreviado vai ser 3D. Tá vendo? Terça. E dia do mês? Também do mesmo modo. Vai mudar, no caso, só a quantidade de Ds, se vocês estão notando. Então, vai ser o hoje, que vai ser o nosso valor. Ponto e vírgula. E não esqueçam da aspa, senão dá errado. Aqui, 2D, fecha parênteses e Enter, dia 9. Então, aqui são nossas funções de tempo. Então, é isso, pessoal.
eu vou encerrar minha parte por aqui. Qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar, estamos disponíveis. Espero que tenham gostado.